Vamos imaginar a cena juntos. O pátio do Templo de Jerusalém, o ar completamente pesado, sabe? Uma tensão que dá para cortar com uma faca. De um lado, homens com pedras nas mãos, o ódio estampado nos olhos. Do outro, uma mulher acusada, humilhada. E bem no centro, um homem prestes a resolver um dos maiores mistérios da Bíblia sem dizer uma única palavra. Pois é, essa é a pergunta que ecoa há mais de 2000 anos. É a única vez, que as Escrituras registram Jesus escrevendo alguma coisa. E o mais intrigante é que o texto, de propósito, nos deixa no escuro. É um silêncio que, com certeza, esconde uma resposta. E é essa resposta que vamos tentar decifrar hoje. A armadilha era simplesmente perfeita. Se ele dissesse para não apedrejá-la, pronto, estava contra a lei de Moisés. Agora, se ele mandasse apedrejar, aí ele iria contra a lei romana e, claro, contra a sua própria mensagem de misericórdia. A vida dela e a credibilidade dele, tudo em jogo naquele momento. E o silêncio dele é a coisa mais barulhenta na cena toda. Ele se abaixa, ignorando completamente a arrogância dos acusadores. Um gesto que, para a cultura da época, já era uma resposta, entende? Era como dizer que a pergunta deles era indigna de atenção. E só então ele começa a escrever. Ok, a primeira pista para a gente resolver esse mistério todo não está no que ele escreveu, mas em como ele escreveu. O ato de usar o próprio dedo para escrever na terra era uma declaração teológica poderosíssima, e quem estava ali teria entendido na hora. Essa ação remete a um momento fundamental da história. A última vez que a Bíblia fala sobre o dedo de Deus escrevendo foi lá no Monte Sinai, gravando os 10 mandamentos em pedra. Aquele ato fundou a antiga aliança, a lei. O que significava, então, esse novo ato de escrever? Percebem a audácia silenciosa aqui? Para aqueles homens que eram mestres da lei, a mensagem visual era clara e chocante. Jesus não estava só interpretando a lei, ele estava se colocando como o próprio legislador, o autor da mesma lei que eles estavam usando como uma arma. E aqui vem a segunda peça do nosso quebra-cabeça profético. Os fariseus conheciam as escrituras de cor. Eles teriam reconhecido na mesma hora a terrível profecia de Jeremias, que conecta o ato de escrever na terra a um julgamento divino sobre quem abandonou a Deus. E isso aqui ilustra o contraste de uma forma brilhante. Ser escrito no livro da vida era a promessa da eternidade, mas ser escrito na terra, isso significava ser esquecido, apagado pelo vento. Jesus estava, sem usar uma palavra sequer, virando julgamento contra os próprios juízes. Mas essa investigação profética é só uma camada do mistério. Tradições muito antigas e manuscritos raros sugerem uma resposta bem mais direta e até pessoal para o que estava sendo escrito naquele chão de terra. Fontes como o Codex Pesa, que é um dos nossos manuscritos mais antigos e importantes do Novo Testamento, ou as tradições registradas por São Jerônimo, um dos maiores eruditos da Igreja primitiva, todos eles tentam preencher a lacuna que o texto bíblico deixou. Eles nos dão um vislumbre do que os primeiros cristãos acreditavam que tinha acontecido ali. A teoria é de um confronto silencioso e poderoso. Imagina só a cena. Um líder religioso, pedra na mão, olha para o chão e vê o nome dele ao lado da palavra cobiça, ou adultério, ou corrupção. De repente, o juiz se torna o réu. A acusação que era pública se transforma numa exposição privada devastadora. Mas além da questão moral, a acusação deles tinha uma falha fatal, uma falha jurídica. Eles trouxeram uma mulher pega em flagrante, só que a própria lei que eles citavam exigia algo a mais. A ausência do homem tornava o julgamento todo ilegal e, claro, hipócrita. Alguns até sugerem que Jesus poderia estar escrevendo justamente isso na areia. Onde está o outro acusado? Uma pergunta simples, mas que expunha a injustiça e a parcialidade deles para todo mundo ver. Mas e se a pista mais importante não for o que foi escrito, mas onde foi escrito? A escolha da areia como superfície pode ser a revelação mais profunda de todas. Uma verdadeira aula de teologia em um único gesto. Esse é talvez o simbolismo mais poderoso de todos. Os acusadores vieram com a lei da pedra, rígida, imutável. Jesus responde com a graça da areia, maleável, temporária. Eles queriam um registro permanente de condenação. Ele ofereceu um registro que podia ser facilmente apagado.
O que se escreve na pedra fica para sempre. Agora, o que se escreve na areia, o próximo passo, uma brisa de vento pode apagar. Jesus estava demonstrando que a condenação daquela mulher não precisava ser permanente. Ele estava mostrando que a graça podia sim fazer desaparecer o que a lei condenava. E o resultado dessa ação silenciosa foi imediato. E foi devastador para os acusadores. O veredito final não veio da boca de Jesus, mas das mãos dos próprios inimigos dele. O texto diz que os mais velhos saíram primeiro, talvez por terem uma consciência mais pesada ou simplesmente mais pecados para reconhecer. Um a um, confrontados com algo que só eles e Deus sabiam, eles se retiram, deixando para trás suas armas e toda a sua arrogância. No final das contas, o conteúdo exato do que foi escrito se torna secundário. A prova do poder da mensagem de Jesus não está na areia, que o vento já levou, mas no chão, onde as pedras da condenação foram abandonadas. A ação deles foi a verdadeira resposta. E talvez o autor do Evangelho tenha omitido as palavras de propósito, porque pensem bem, se soubéssemos os pecados dos acusadores, nosso foco estaria no julgamento deles. Mas, sem saber, somos forçados a focar no ato central da história, o perdão e a graça que foram oferecidos àquela mulher. Depois de explorar todas essas camadas, a profecia, os manuscritos, a lei, o simbolismo, a pergunta continua no ar. Qual dessas teorias parece mais convincente? Cada uma revela uma faceta diferente da genialidade e da compaixão mostradas ali. A verdade, talvez, esteja na união de todas elas. As interpretações são muitas. E qual é a sua? Fica o convite para compartilhar as reflexões aqui nos comentários. E para mais investigações como esta, que mergulham fundo nos detalhes da história, não se esqueça de se inscrever para não perder as próximas análises.